Trabalhe 4 horas por semana e nada mais. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Essa é a filosofia do livro Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Ele tem uma filosofia muito legal e que muita gente já conheceu e que eu quero apresentar nesse vídeo aqui para você. O Timothy ele divide a filosofia dele em 4 princípios: definição, eliminação, automação e liberação. O que é a definição? Definição é primeiro entender o que é que se quer alcançar. Ele fala sobre o conceito de novos ricos, onde a busca de trabalhar 4 horas por semana não é para ser aquele milionário com milhões na conta, mas o que você precisa para viver como rico? Que tipo de vida você quer? E nesse processo você vai perceber que muitas das coisas que nós olhamos de fora como riqueza, na verdade não é. E que muitas das coisas que a gente considera atividade de rico pode ser feita com muito menos dinheiro do que a gente imagina. Se você utilizar arbitrariedade, se você ir para diversos locais do mundo. E aí o Timothy vem com a ideia de qual a vida que se quer. Para ser esse novo rico, para trabalhar essas 4 horas por semana, qual a vida que você quer alcançar? Muitas vezes a gente olha para a vida dos outros e se compara com os outros, com o que o outro alcançou, com o que o outro conseguiu da vida, e a gente não pensa o que a gente mesmo quer. O que eu quero da minha vida? O que é que eu quero alcançar? Será que eu quero ser milionário mesmo? Ou será que para mim basta ter uma casa, um carro? E eu preciso ser milionário? Eu preciso ter 1 bilhão na conta para isso? Mas para isso você precisa vencer o medo. Vencer o medo de tentar mostrar aos outros uma vida que você não tem, ou de querer se mostrar para os outros e realmente que vida você quer. Ou então de simplesmente abandonar uma carreira que muitas pessoas acreditam que será correta, sei lá, um serviço público, e buscar o seu sonho, viver daquele seu sonho, viver daquele que você acredita e viver uma vida diferente, mas você precisa se libertar dessas amarras. E aí você caminha para o segundo princípio, a eliminação. É aqui onde você conhece o conceito de gerenciamento de tempo. O que é gerenciar o tempo? Produtividade, mas não aquela coisa de produzir mais e mais, mas simplesmente entender como o seu tempo é utilizado e aplicar o princípio de retirar, eliminar atividades da sua vida. Quais são as atividades que não fazem tanto sentido e que você pode eliminar, que não traz tão resultado, que você gasta muito tempo e o resultado é bem pequeno? E quais são as atividades que você deveria focar? É eliminar tudo aquilo que já não cabe mais. Porque se você vai trabalhar 4 horas, você precisa fazer quais são as principais coisas que você vai fazer nessas 4 horas. Se você for abarcar tudo, não vai dar certo. Então, o segundo princípio é a eliminação. O terceiro princípio é a automação. É aqui onde você vai automatizar processos, deixar automático, deixar a sua vida automática. Aqui você pode automatizar através da delegação, ou seja, colocar uma outra pessoa, contratar uma empresa, contratar alguém para fazer aquele serviço para você, para executar aquilo que você tá pensando e está imaginando. Ou você pode buscar uma inteligência artificial que tenha a capacidade de fazer aquela atividade e colocar essa inteligência para fazer, para executar. É aí onde você coloca tudo isso para fazer, para automatizar, para que você libere tempo. Você gasta um tempo construindo a ferramenta ou ensinando alguém para delegar e depois você sai dessa atividade. Você automatiza aquele processo que você tinha que fazer, que você gastava horas e que talvez seja um pouco repetitivo, mas que outra pessoa pode fazer de uma melhor maneira. É aqui também onde o Timothy apresenta o conceito de receita em piloto automático. Ele fala sobre uma criação de algo que você vai criar uma receita em piloto automático. Você vai montar aquilo e depois aquilo vai funcionar automaticamente, trazendo receita. Enquanto você viaja o mundo, se assim você desejar, ou enquanto você faz qualquer outra coisa com o seu tempo, já que você não precisa mais focar no trabalho. O quarto princípio e último é a da liberação. Aqui, para quem é CLT, para quem é assalariado, para quem tem seu emprego, é a busca pelo trabalho remoto. É trabalhar na sua própria empresa, através do trabalho remoto, continuar na empresa, buscar isso. E se você não conseguir, a minha empresa não consegue, a minha atividade não, aí o time te fala sobre realmente buscar uma outra coisa, fazer o seu negócio, aquela receita em piloto automático, para os empresários também, possibilitar que a empresa funcione sem ele, não só com ele ali todo dia executando. Então é o trabalho remoto onde você pode se afastar e deixar o seu trabalho lá. Você não precisa ficar. Porque se você precisa ficar lá, não é um trabalho que vai te deixar trabalhar 4 horas por semana. E aí, o que é que você faz então se eu não vou trabalhar o tempo todo? O time te apresenta o conceito de mini aposentadorias. Ao invés de você esperar anos e anos para conseguir uma previdência e se aposentar
Quem sabe se a gente vai se aposentar, se você está aí na sua casa dos 20, 30 anos, sabe lá se você vai conseguir isso mesmo, se até lá vai ter condições e está muito longe, sem contar isso. É você... O que é que você quer aposentar? A gente diz, vou me aposentar, quando eu aposentar vou curtir a vida, viajar. Que tal você curtir a vida e viajar hoje? Que tal você ter períodos dessa mini aposentadoria? Ou seja, você trabalha um tempo focado, depois você passa 6 meses viajando, 1 ano viajando, um tempo, né? Ou até menos, uma semana, um mês, enfim, vai depender da sua disponibilidade, do que você deseja alcançar com isso. E você fazendo essas mini aposentadorias ao invés de esperar a vida chegar lá na frente para finalmente se aposentar. Preencher o vazio. Quando você passa a trabalhar 4 horas por semana, as outras horas vão, em tese, sobrar. Mas o Timothy fala em não sobrar, não ter tempo livre. Você precisa encaixar. Ora, você está saindo do trabalho porque aqui você precisa mudar o conceito de que você precisa, né? Em algum momento alguém disse pra gente que o trabalho era a nossa vida e a gente acreditou nisso. Mas a gente precisa sair disso. Esse livro aqui foi escrito lá, né, no comecinho dos anos 2000, 2004, mais ou menos, quando o Timothy começa a contar a história dele, depois foi escrever o livro. Mas hoje, cada vez mais, isso é ainda mais possível, principalmente pela inteligência artificial, principalmente pelo que ela está tornando. Muitos empregos vão ficar obsoletos. Então a gente precisa não arrumar um outro emprego para fazer, mas simplesmente arrumar outra coisa da vida. Focar em cuidar da nossa vida, fazer atividade física, viajar, conhecer o mundo, conhecer culturas, aprender a cozinhar. E aí a gente precisa preencher esse tempo que vai ficar livre com outras atividades. Atividades que realmente importem pra gente e que nos impactem da melhor maneira. Assim, através disso, você pode trabalhar 4 horas por semana e viajar, se você assim desejar, viver onde você quiser, num outro país, numa outra cultura, numa outra cidade. Claro, a viagem é uma possibilidade, não necessariamente você precisa viajar ao mundo, mas é uma possibilidade. Mas para tudo isso, requer um plano, e um bom plano e uma boa execução. Não adianta ter um bom plano, má execução, ou má execução com um bom plano. Então, quando você tem os dois, um bom plano, uma boa execução, você vai lá. E para conhecer tudo isso mais a fundo, aqui foi só um pequeno resumo de tudo que você encontra, de como fazer tudo isso. Leia o livro, trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você adquirir lá na Amazon. Tem a versão, essa aqui é a versão impressa, tem a versão para Kindle também, mas coloque, absorva, não só leia, absorva os conteúdos e coloque em prática para que você consiga. Eu estou aqui falando para você, ainda não trabalho às 4 horas, mas tenho aplicado os conceitos do livro e me liberado mais tempo. Já faz um tempo que eu venho falando sobre como a inteligência artificial pode nos permitir outras coisas, e meu papel aqui é te mostrar que outras coisas você pode fazer depois que você automatiza boa parte da sua vida. E o livro, que é bem antigo, mas que ainda hoje é tão atual, faz toda a diferença. Então clica aqui, adquira o seu, leia e, principal, coloque em prática. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, compartilhe para que mais e mais pessoas saibam como trabalhar 4 horas por semana, como elas podem ter a vida que quiserem, viver como ricos. Lembrando, você não precisa ter milhões na conta. Quando você lê o livro, você vai entender o que eu estou te falando. Compartilhe para que mais pessoas saibam disso, espalhe essa mensagem. Muito obrigado e até a próxima.